Irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Me chamo Claudio Merick, tá? E a gente vai dar continuidade nos estudos hoje das profecias. E a nossa profecia como base de hoje é Apocalipse 12. Só que antes de eu começar, de eu introduzir propriamente no texto de Apocalipse 12, eu queria dar uma palavrinha sobre profecias, que eu já cheguei a citar no primeiro vídeo que eu fiz de Isaías 11. E é que a profecia ela não tem um cumprimento único. Ela não tem um único cumprimento. Ela tem alguns acontecimentos que se encaixam na mesma profecia. O próprio exemplo é de Isaías 11, como a gente viu. Que no mesmo capítulo a gente vê a primeira e a segunda vinda de Cristo. Só que o capítulo não divide. E aqui veio Jesus primeiro, depois aqui subiu Jesus, ficou um tempo lá no céu. E depois ele voltou e aí concretizou de fato isso que a gente vê na profecia. Não, a profecia ela fala como se fosse uma coisa só. E as profecias têm essa característica. É como se fosse num tempo. E a única forma da gente entender que aquela profecia não se cumpriria de uma vez e não se cumpriu é analisando outros textos que falam do mesmo evento. E a gente vai ver isso aqui em Apocalipse 12. Acontece bastante. Um exemplo que eu quero dar para vocês entenderem, para a gente entender melhor isso, é Isaías 7, a partir do verso 10 diz: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda fadigareis também ao meu Deus? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus reis. Então o Senhor dá uma profecia bem específica aqui para Acaz, e que muito provavelmente se cumpriu nos dias de Acaz, né? Até algumas pessoas dizem que ela se cumpre aqui no capítulo 8, eu não posso dar precisão, só que foi uma profecia para Acaz, bem específica, só que ela também fala do Messias, inclusive ela é citada, né, em Mateus capítulo 1, dizendo que essa profecia falava de Jesus, só que ela se cumpriu nos dias de Acaz, para mostrar o que o Senhor está falando que ia mostrar para Acaz. O Senhor pede para ele, Acaz pede um sinal para o seu Deus, ele recusa. Então o Senhor dá um sinal para ele, só que a mesma profecia ela fala da vinda de Cristo, da vinda do Messias. Um outro exemplo é em Oséias, que eu não lembro agora, mas eu acabei de lembrar, em Oséias acho que 11, dizendo que a profecia diz: do Egito chamei meu filho, e você vê o contexto, ele está falando realmente de Israel, quando ele puxa Israel do Egito e tudo mais, e faz dele um filho, tanto é que depois ele fala... como um pai eu tirei Israel de lá, Efraim é o meu primogênito. Porém, esse texto é citado no livro de Mateus também, como se fosse uma profecia para Jesus, quando o Senhor Jesus vai, né, e foge de Herodes, ali os pais dele levam ele para o Egito, e depois ele volta do Egito. Então é uma profecia que ela tem esses dois complementos, né, esses dois fatos que são verdade dessa mesma profecia. Tá? E a gente vai ver isso aqui em Apocalipse 12. Um outro exemplo também são as cartas, né? As 7 cartas do livro de Apocalipse às 7 igrejas. Elas são cartas que elas profeticamente falam muitas coisas dos fins dos dias. E de fato, os fins dos dias começaram assim que Jesus foi assunto aos céus. Ali começou os últimos dias, falado pelos profetas e falado por Jesus também algumas vezes, né? Então, essas 7 cartas das 7 igrejas, elas representam e elas apontam para coisas que a gente vive, que a gente viveu todos esses anos, que talvez vai viver mais intensamente na tribulação. Só que essas 7 cartas também foram mandadas àquelas 7 igrejas e elas falaram com aquelas 7 igrejas. Então, o Senhor ele faz muito isso na palavra dele. Ela é direcionada a um momento específico, mas ela também fala de algum outro momento. E a gente vai ver isso claramente aqui em Apocalipse 12, tá? Então vamos começar agora a entrar no texto. Eu não sei se eu vou conseguir falar do capítulo inteiro hoje, nesse vídeo inclusive, mas se precisar a gente faz uma parte 2, tá?
Então começa assim, Apocalipse 12:1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Já nesse primeiro versículo, para a gente entender aqui o que ele está querendo dizer, ou tentar procurar aqui a revelação que o Senhor Jesus deu para João, a gente tem que entender isso aqui. Antes de eu falar para vocês em que capítulo e versículo da Bíblia tá esse primeiro versículo para a gente entender, a gente tem que entender uma coisa interessante sobre Apocalipse. A gente sabe que Apocalipse significa revelação, né? Mas por que é revelação? A palavra original do grego, ela significa tirar da sombra. Quando você tira algo da sombra, você está trazendo para a luz. Então você está revelando. Apocalipse está tirando o que da sombra? Todas as escrituras. Por isso que é colocado como último livro. Porque ela tira toda a lei, os profetas, as palavras de Jesus, de Paulo, dos apóstolos, da sombra. Ela deixa claro. Muito dos profetas, Davi, Isaías, Jeremias, todos os profetas menores, não entendiam direito muitas coisas que eles falavam, né? Porque eram para o fim dos dias. Até para Daniel mesmo, o Senhor fala, sela as palavras deste livro, porque não é para os teus dias. E ele estava ali sem entender algumas coisas. Porque para você entender, você precisa fazer uma conexão de todos os textos. E Apocalipse faz isso. Tira todo o resto das escrituras da sombra, fazendo uma junção dos textos, é claro. Então, para a gente entender Apocalipse, você não pode ficar no devaneio das figuras que são usadas. Você tem que ir para a lei, para os profetas, para as palavras de Jesus, de Paulo, dos outros apóstolos que falaram coisas relacionadas à escatologia, né, ao fim dos tempos, para você entender o que ele está querendo dizer. Então, para a gente entender esse versículo 1, a gente tem que vir aqui para Gênesis 37, versículo 9, que diz assim: E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse. Então aqui é um dos sonhos de José. Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então, essa visão de João aqui em Apocalipse 12:1 é uma visão parecida com essa de José. Vamos entender então esse sonho de José. Esse sonho de José, ele teve um cumprimento real nos dias de José, ele teve um cumprimento em Cristo, porque José é tipo de Cristo, principalmente nesse sonho, né? E vai ter um cumprimento mais real em Cristo ainda na segunda vinda, que é o que a gente vê aqui em Apocalipse. Então o que aconteceu? Esse sonho aqui, José está vendo que as 11 estrelas, o sol e a luz se prostravam perante ele. Para pulando um pouco a história, a gente vê que isso acontece, de que as 11 estrelas, que eram os 11 irmãos dele, o sol, o pai, e a lua, a mãe, se prostram diante dele quando ele, depois de tudo que ele passa, ele é o governador do Egito. E os irmãos precisam se prostrar para que ele conceda o favor aos irmãos, né? Os irmãos venderam ele e tudo mais, rejeitaram, mas em um momento eles tiveram que reconhecer José como governador, e é basicamente o que vai acontecer com Cristo. Só que aqui, no livro de Apocalipse 12, a gente vê 12 estrelas. Por quê? Porque aqui já é a figura do Messias, aqui já não é mais a figura do José que representava. Então José viu os 11 irmãos dele. Aqui já não, aqui é o Messias. Então as 12 tribos se prostrando para Cristo. E o sol e a lua. Ou seja, quem que é essa mulher que está vestida do sol, a lua debaixo dos pés e essa coroa de 12 estrelas? Quem que essa mulher representa? As 12 tribos e o pai, que é Abraão, e a mãe, que era Sara. Então, essa mulher, ela fala de Israel. A profecia está falando de Israel. Está contando uma história pra gente, tá? Apocalipse não quer dizer, como eu já disse, simplesmente coisas que vão acontecer daqui a pouco. Às vezes ele conta uma história para a gente poder entender o final. O projeto de Deus é um, sempre foi um. O plano dele já está firmado antes da fundação do mundo. O Apocalipse fala, né, que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Então já era o projeto de Deus isso. Então aqui ele está contando. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então essa mulher é Israel. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz.
mais uma vez, essa mulher representando Israel, e a gente vai ver isso agora melhor, vai fazer a junção com Miqueias, tá? Miqueias aqui no capítulo 3, não, no capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 8, diz assim: E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá assim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que farás tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor como a dor que está de parto? Tu está falando com Israel, o povo ali de Deus. Apoderou-se de ti dor como está de parto? Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto. Porque agora sairás da cidade, morarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Então, mais uma alegoria falando da mulher, e agora essa mulher que está em dores de parto, como a gente vê aqui também no profeta Miqueias, é Israel, é o povo, são as 12 tribos que estão com dores de parto. E dores de parto para quê? Vamos continuar aqui em Apocalipse 12, tá? O verso 3, ele fala assim: E viu-se outro sinal no céu. Então ele viu a mulher que estava com ânsias para dar à luz, estava no trabalho de parto já. Essa é uma visão. E agora ele vê outra, já no mesmo contexto. E viu-se outro sinal no céu no mesmo momento. Esse que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Tá? Em Daniel 7, né, em todo o capítulo, ali no versículo 7 mais precisamente, a gente vê essa figura desse dragão com 10 chifres. Então, eu não vou me aprofundar nisso agora. A gente precisa de mais estudos, mas a gente consegue entender melhor a figura desse dragão, que é de fato o diabo, Satanás, porque o próprio Apocalipse 12 vai especificar isso pra gente, mas a gente consegue ver essa figura desenhada em Daniel 7. E aí, fazendo um paralelo com os textos, a gente consegue entender melhor o momento que isso acontece, tá? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então a gente vê que o objetivo desse dragão era tragar o filho dessa mulher, que a gente já viu que é Israel, que estava em trabalho de parto. Então o objetivo do dragão era tragar esse filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse varão é quem? Cristo. Por quê? Salmos 2, versículo 9, falando de Cristo, fala que Jesus ia reger todas as nações com vara de ferro. Isso é uma das coisas que está apontando para um Salmos para a gente saber quem é esse varão. Agora em Miqueias ainda a gente consegue ver, continuar nesse mesmo contexto de Apocalipse. Ó, aqui em Miqueias 5, no verso 2, fala o seguinte: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel. Então está falando que vai sair o Messias de Belém, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então de Belém sairia alguém que já estava na mente de Deus, antes da fundação do mundo, que obviamente é o Messias. Portanto, a gente já viu que no contexto está falando com Israel. Portanto, os entregará até o tempo em que a que estiver de parto, em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o Senhor já trabalhou no contexto de Miqueias 4, de que essa que está de parto, com dores no trabalho de parto, é Israel. E ele fala que o Senhor vai entregar Israel até o tempo em que essa que estiver em trabalho de parto tiver dado à luz. Então a partir do momento que Belém deu à luz, Israel deu à luz ao Messias, o que ele fala? A que está de parto tiver dado à luz, então o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Então a gente fez esse paralelo aqui dos textos e entendeu o seguinte, que essa mulher que era Israel está em trabalho de parto, a gente viu que Apocalipse 12 está apontando para isso, e a gente viu que o momento do nascimento é o momento em que Cristo nasce. Então esse nascimento que está apontado aqui em Apocalipse 12 é o momento do nascimento do Messias.
E há uma profecia relacionada aqui em Miqueias 5 a esse nascimento, que é: o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E agora, para a gente entender esse contexto, a gente vai vir aqui para João 11. Tá? Então eu estou fazendo uma pausa em Apocalipse 12 para a gente entender esse contexto todo do Messias, pegar bem essa profecia para depois a gente continuar. João 11, a partir do verso 49, diz o seguinte: E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Então Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse isso de Jesus. Ele está falando de Cristo aqui. Olha, vocês não estão entendendo, vocês não estão considerando que este homem, um homem, vai morrer pelo povo para que não pereça toda a nação. Então esse Jesus, ele está querendo morrer no lugar da nação de Israel. É o que ele está falando. No 51, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então ele não está falando dele. O contexto o versículo 51 deixa isso claro, ele não está falando dele. Ele está falando que esse homem, Jesus, ele vai morrer para que toda a nação não precise morrer. Que nação é essa que ele está falando? É o povo de Deus, que até então era composto por judeus. Então Jesus está morrendo pelo povo dele, pelos que são dele, Israel. Mas aí ele continua no verso 52, e aqui há uma profecia muito profunda. E não somente pela nação. Então, peraí, ele vai morrer pela nação, mas não somente pela nação, pelos que se encontram aqui hoje, pela essa nação que você consegue ver, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, peraí que a gente precisa voltar para Miqueias agora. Eu fechei aqui, mas eu acho rapidinho. Então vamos lá. Miqueias 5,3 diz o seguinte: Portanto, os entregará até o tempo em que a que estiver de parto tiver dado a luz. O Senhor entrega Israel. E aqui a gente não vê isso só nesse contexto, a gente consegue ver em outros contextos, como de Oséias 1, em que o Senhor diz à casa de Israel que não seriam mais povo, o Senhor não se compadeceria até algum momento. E aí logo no final de Oséias 1 o Senhor já fala: e onde se lhe foi dito, vós não sois povo, vós não sois filhos, agora são casa do Deus vivo. Então em determinado momento o Senhor deixa Israel ir, para depois ele chamar de volta. Jeremias, nos primeiros capítulos de Jeremias, o Senhor dá a carta de divórcio para Israel. Se eu não me engano, no capítulo 3. O Senhor dá a carta de divórcio para Israel. E aqui em Miqueias ele deixa mais específico o momento que isso voltaria, que é: o Senhor os entregará até o tempo em que a que estiver de parto tiver dado a luz. Então o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Há uma profecia para essa volta das tribos de Israel. E é exatamente nesse momento em que o Senhor permite que o povo dele vá e chama o povo dele de volta através de Cristo. É exatamente nesse momento em que os gentios, os gregos, os romanos da época, e todos os gentios até hoje, entram como filhos também. Fazem parte desse mesmo povo, que é o que sempre Paulo está querendo dizer nos primeiros capítulos de Efésio, em Romanos 8, 9, em Romanos 10, em Romanos 11. Ele está falando isso: vós que estáveis longe, agora vocês são participantes das promessas de Israel. Então o Senhor escolheu um povo, uma das tribos se dispersa, permitido pelo Senhor, e nesse momento em que o Senhor está chamando essas tribos de volta, a casa de Israel de volta, os gentios vêm junto. É como se fosse uma lacuna no tempo que o Senhor abre para que os gentios pudessem também, através de Cristo, é claro, porque é através de Cristo que o Senhor chama o povo dele de volta. E através desse mesmo Cristo, o Senhor chama os outros povos, outras nações, de todas as nações do mundo, através de Cristo, podem ser um povo, participantes de um mesmo corpo, como a gente vê aqui. Não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Caifás e João aqui estão se referindo a esses filhos que a gente leu aqui no profeta Miqueias, a essa tribo que o Senhor dispersa. Porém a gente consegue ver aqui em Miqueias no verso 7 o seguinte: e estará o resto de Jacó no meio de muitos povos. Então, para que quando o Senhor dispensa Israel, né, quando o Senhor dá a carta de divórcio para Israel, que é Jacó,
tá? Essa referência aqui é a mesma, o Senhor muda o nome de Jacó para Israel, e aqui ele vai fazendo esse paralelo nos profetas algumas vezes. Então ele fala, e estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos dos homens. Então, o resto de Jacó vai estar no meio das nações como se fossem as nações, como o orvalho, como o chuvisco, que não espera pelo homem, nem aguarda os filhos dos homens. E o resto de Jacó, no verso 8, estará entre as nações, no meio de muitos povos. Então o Senhor está profetizando que quando Cristo vem para reunir o povo dele, quem é o povo dele? Isso aqui a gente não consegue nem refutar, né? Quem é o povo de Deus que foi predestinado, que foi eleito antes da fundação do mundo? É Israel. É o povo que o Senhor tira do Egito, chama de minha noiva, se casa com esse povo, chama de meu filho algumas vezes, como em Oséias, como em Êxodo. Israel é meu filho. Esse é o povo que o Senhor chama. Em determinado momento, pela rebeldia, pela dureza de coração, sim, de grande parte deles, o Senhor... Acontece essa divisão das duas casas, e a gente pode entrar mais profundamente nesse assunto mais pra frente. E quando essa tribo do norte, que é chamada de Israel, se dispersa, o Senhor manda Cristo para trazer ela de volta. Cristo aproxima de novo em um corpo. Só que quando o Senhor chama essas tribos, que estão no meio de muitos povos, vem junto quem? Nós, os gentios. Amém? Então, a gente leu o Apocalipse 12 até o verso 5, entendendo que essa mulher é Israel, e que ela deu à luz a Cristo, e que no momento que deu à luz a Cristo tinha um dragão vermelho querendo tragar esse filho, tá? E ela deu à luz a esse filho, que é o varão que há de reger as nações, com vara de ferro, e o final dos 5 já é, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Que aqui já corta um pouco toda a história de Cristo, ele morre e tudo mais, e aí ele é arrebatado. E aí continua, e a gente vai ver que essa profecia começa no chamado do Senhor de Israel, que é essa mulher, e vai acabar na segunda vinda de Cristo. Para a gente entender esse meio, tem que fazer toda essa ligação com os profetas, com o Evangelho, com lei. Amém? Então, numa continuação aí, a gente vai ler o restante do Apocalipse 12 para terminar esse entendimento. Amém, irmãos? Fiquem à vontade para comentar, meu contato também está aí na descrição. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, sou todo ouvidos. Amém? A paz do Senhor.